Muito bem, vamos começar a nossa letiva. Boa tarde a todas vocês, sejam bem-vindas. Hoje nós teremos como tema da nossa eletiva, vamos colocar já para visualizar, alimentação, nutrição e digestão. Todas estão conseguindo visualizar legalzinho? Sim. Eu acho legal a gente falar que a gente puxou esse assunto, meninas, para essa semana, porque na semana anterior nós recebemos o odontologista Josevan. E ele falou uma coisa assim que inclusive caiu no vestibular que ele fez, né? Ele falou que uma das questões que ele teve que responder era: onde começa a digestão? E aí ele explicou pra gente que a digestão começa na boca, né? Exato. Então, pensando nisso, a gente resolveu unir o assunto da semana passada com o dessa semana. Muito bem, vamos lá. Primeira parte. Nós vamos falar sobre o sistema digestivo e as estruturas presentes nele. Primeiro, nós vamos falar da digestão humana. E depois eu vou fazer um comparativo com vocês sobre um tipo de ser vivo que apresenta um sistema digestório bem diferente do nosso, que é o ruminante, para a gente ver e comparar as estruturas, mas ver que o funcionamento é basicamente o mesmo. Se acaso travar, manda para mim a mensagem no Zap, porque eu não estou vendo a tela, tá? Então pode ser que trava para vocês, mas para mim continua rodando normal. E se tiverem perguntas, é só chamar que eu tiro a tela aqui para vocês verem, para fazer pergunta de vocês. Nós temos como estruturas, órgãos do sistema digestivo, que na verdade é sistema digestório. A boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Aí você vai falar, mas e o reto? O reto é uma estrutura que faz parte do intestino grosso. Então, entra como órgão apenas o intestino grosso. E nós temos estruturas anexas que contribuem para a digestão, mas que não fazem parte especificamente só da digestão. E aí nós temos as glândulas salivares, o pâncreas, fígado e vesícula biliar. Essas são as 3 glândulas anexas ao sistema digestório. Eu vou colocar um vídeo para vocês, e à medida que o vídeo vai rodando, eu vou parando ele, porque é interessante, ele é em 3D, e eu vou explicando para vocês como o processo da digestão, onde ele se inicia e como se dá todo o processo da digestão. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. Vamos lá. Ele não tem som mesmo, viu? É sem som. Como podem notar, a digestão ela inicia na boca, como aquilo que foi que o Josevan disse. Muito bem. Aqui, mostrar uma estrutura interessante aqui no momento da digestão. Aqui a dentição, nós temos os dentes, os molares, que são 4. Depois nós temos 2 pré-molares. Aí nós temos os caninos, que é o de perfuração. E na frente nós temos os incisivos. A dentição de um ser vivo, ela é muito característica de acordo com o tipo de nutrição dele, o alimento que ele ingere. Por quê? Dentes molares e pré-molares, eles são característicos de indivíduos herbívoros, porque o herbívoro, que se alimenta basicamente de mato, ele tem que usar esses dentes achatados para triturar muito bem o alimento. E na frente aqui, ó, dos molares e dos pré-molares, nós temos os caninos. Canino já é bem característico dos carnívoros, porque ele tem que perfurar e rasgar a carne. E na frente nós temos os dentes incisivos, que é bem característico de roedores. Eles precisam roer bastante durante o seu processo de nutrição. Então, se nós pegarmos a dentição humana,
nós temos adaptação para todos esses tipos de alimento, tanto herbívoro, quanto a carne, quanto sementes, que é a parte de roer, e legumes também. Então, por isso que nós recebemos a denominação de onívoro, que se alimenta de tudo. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Aqui no palato bucal, que é a parte superior, se você passar a língua no céu da sua boca, você vai perceber que ela tem um monte de nervuras, que são ondinhas que fazem assim, ó. Essas ondinhas que nós temos no céu da boca, ela tem uma função muito importante na hora da mastigação, que é o primeiro processo da digestão. Conforme a mandíbula superior, ela pressiona na inferior, o alimento, ao entrar em contato com essas nervuras que ele tem aqui em cima, ele vai dando tombos no alimento. O alimento ele vai girando dentro da cavidade bucal. E cada vez que o alimento gira, os dentes molares e pré-molares começam a triturar o alimento em posições diferentes, reduzindo o alimento por igual em pedaços micros, para ser iniciado o processo da digestão. Juntamente com a abertura, com a mandíbula aqui apertando, nós temos na parte superior glândulas que produzem água, que é a saliva, aqui. Nós temos aqui na parte de baixo, e nós temos embaixo da língua. São 3 tipos de glândulas que produzem saliva: a maxilar, submaxilar e sublingual. Essa saliva, ela produz uma substância digestiva que ajuda a dissolver o alimento. Ela é chamada de amílase salivar. Vamos continuar. Olha só o alimento. Ele vai sendo triturado. E quanto mais você mastiga o alimento, melhor é o processo digestivo. Acredita-se que para uma alimentação correta e absorção total dos nutrientes, você tenha que morder o alimento 30 vezes de um lado, 30 vezes do outro lado. Ou seja, cada vez que você colocar alimento dentro da boca, você tem que morder 60 vezes no alimento. Se você fizer isso, você vai comer muito pouco, porque o seu cérebro vai indicar satisfação, ou seja, cansaço por insistência, que vai gerar uma sensação de satisfação para você, e aí você vai ingerir todos os nutrientes que você precisa, com pouca comida, não gerando o sobrepeso. É legal falar que esse alimento, ele vira um bolo alimentar, né? Eu não sei nem como denominar. Ele forma esse bolo alimentar, então vocês vão ouvir essa denominação em alguns momentos, tá? Então, quando fala bolo alimentar, é o resultado desse alimento que foi mastigado, triturado aí, todo... Muito bem lembrado, Mária. Tinha esquecido de comentar. A mistura desse alimento triturado com a saliva é o bolo alimentar. Agora eu quero que vocês notem o seguinte, ó. O alimento, ele vai ter que descer por aqui, ó, por essa estrutura. Essa estrutura é chamada esôfago. Então, ele vai pegar aqui a faringe, e ele vai depois entrar no esôfago. Só que, percebam que eu tenho, tanto aqui, eu tenho uma outra comunicação aqui, ó. Olha o alimento que vai acontecer com ele. Olha, opa, saiu. Espera, deixa eu voltar. Eu apertei o botãozinho errado, ele voltou para o início. Ó, essa estrutura é uma peça formada por cartilagem. Aqui a traqueia. A traqueia comunica com o pulmão. Aqui ele é o esôfago, que comunica com o estômago. Então, o que vai acontecer? Quando as células aqui da parede, da faringe, percebem que o alimento que está descendo, o que está descendo por ela, não o alimento, o que está descendo aqui, pela faringe,
ela indica na célula, que é pelo sistema nervoso isso, tá, gente? Quando ele indica que é algo líquido ou algo sólido, essa peça chamada epiglote, ela fecha a traqueia, e essa peça chamada glote, ela abre o esôfago. Então, ela impede que água ou alimento entre em direção ao pulmão. Se o que descer por aqui é somente ar, substância gasosa, essa peça vai fechar o esôfago, essa vai abrir aqui e permitir que o ar entre pela traqueia. Então, aqui é um controle decisivo que o corpo ele tem no processo da digestão. Pode acontecer em alguns momentos em que esse controle não se dá por eficácia. E aí o alimento ele entra e ao invés de ele ir para o esôfago, ele desce pela traqueia. E aí quando você engasga, que você começa a tossir para jogar isso para fora, para não ir para dentro do pulmão. Só uma curiosidade, tem uma menininha, uma prima minha, né? Ela era bem pequenininha, na Júlia, e aconteceu, Fábio, de um grão de arroz entrar pelo lugar errado. Nossa. E ele foi parar no pulmão. Aí teve que fazer tratamento, tudo. É muito raro, né, acontecer uma coisa como essa. É muito raro. Inclusive, tem registros da medicina que uma pessoa que ela morreu por parada respiratória, eles foram examinar, ela tinha uma ervilha dentro do pulmão. E gerou parada respiratória nela. É por isso que é tão importante mastigar bem os alimentos, né? Sim. Vamos continuar no nosso caminho. O alimento desceu, ele vai descer pelo esôfago. Desce pelo esôfago, ele vai em direção ao estômago. Aqui, ó, percebam o caminho do alimento. O esôfago, ele vai apertando o alimento, até empurrar o alimento para o estômago. Esses apertos que gera no esôfago é porque o esôfago é um músculo, e chama isso de movimentos peristálticos, que vai empurrando o alimento até o estômago. Portanto, não é gravidade que leva a comida para o estômago, é esses movimentos que vão carregar o alimento até lá. Se você virar uma pessoa de ponta cabeça e colocar algo dentro da boca dela, ela vai conseguir mastigar e chegar até o estômago, normalmente. Aí o caminho na parte colorida que o alimento fez, e é o trajeto que ele vai gerando até a saída. A gente vai explicar esse caminho ainda. Agora vamos pegar do estômago. Aqui é uma foto real, numa endoscopia, do estômago por dentro, como ele é. Vocês estão vendo que tem um monte de elevações aqui dentro do estômago. Nessas elevações, ele possui uma enorme quantidade de células e glândulas que produzem um ácido extremamente potente, que é o ácido clorídrico. Então, quando o alimento ele cai dentro do estômago, ele já vai entrar em contato com esse ácido clorídrico. Aí você fala assim, mas a partir de quando que ele começa a ser produzido esse ácido? Ele, pelo sistema nervoso, que controla todo o funcionamento, ao você pressionar as mandíbulas durante a mastigação, ele já começa a produzir esse ácido clorídrico por antecipação. Porque quando o alimento chegar aqui, ele já tem que ter o ácido para ele mergulhar. Ele é tão forte, esse ácido, que ele seria capaz de corroer o braço de uma pessoa, se ele entrasse em contato com ele. Aí você fala, mas por que o estômago não tem essa corrosão? Porque dentro do estômago ele tem uma pele que protege todo ele, que reveste ele por dentro. É chamada mucina, uma pele protetora do estômago. Pode acontecer dessa pele, com o passar dos anos, por muita produção desse ácido, ela se desgastar, gerando a gastrite. E se ela gasta totalmente, que o estômago começa a ficar perfurado,
nós temos a úlcera gástrica, que é outro problema. O alimento caindo no estômago, isso é o real acontecendo, e aí esse processo é o ácido agindo sobre o alimento. Ele está dissolvendo o alimento. Só que esse processo do ácido dissolver o alimento, não é só o ácido que age. As paredes do estômago começam a esfregar umas nas outras e vão atuando nesse processo de dissolver o alimento. A partir daqui, nós não temos mais o bolo alimentar. Aí acabou a parte do bolo alimentar. Por quê? Toda a saliva misturada com alimento, bolo alimentar. Quando esse bolo alimentar mistura com ácido clorídrico, que é o suco gástrico, ele passa a se chamar quimo. Então, o alimento se transformou no quimo. Tudo aqui é digestão. Olha o ácido agindo sobre o alimento. Lembrando que esse aí é um bolo alimentar bem pequeno, né, Fábio? É bem Mas pequeno. o estômago, gente, ele consegue se multiplicar e ficar imenso. Imagina vocês, ó, a gente está vendo aí o tamanho desse bolo alimentar, né? Ele é pequenininho esse, né? Mas para a gente conseguir ver. Mas imagina quando você pega um combo do Mac, por exemplo, e come aquele lanchão todo. Fábio? É isso mesmo. É muita Então, coisa. se expande, né? E só lembrando que o estômago como a Mari falou, que ele tem esse processo de elasticidade, nem sempre quando ele tem essa elasticidade total, ele volta ao seu processo normal, viu? Quanto mais você promove elasticidade no seu estômago, ele vai ficar elástico. E aí, quanto mais você tem o estômago seu laceado, mais comida você vai ter que comer. Cada vez você vai comendo mais, cada vez você vai comendo mais. E chega num ponto que toda essa comida, o seu corpo começa a acumular. Ele começa a não queimá-la. E aí você começa a ter o sobrepeso por conta disso. Então, se você mastiga bem o alimento, é pouca comida ingerida, não gera sobrepeso. Por isso que se fala que a mastigação ela é tão importante, que o Dr. Josevan comentou na outra eletiva nossa. Aqui, o vídeo passou um pouquinho, não consegui parar. Quando ele sai do estômago, vocês viram uma parte verdinha lá, que ele estava lançando um líquido dentro do intestino já, que é a parte do comecinho do intestino delgado, que é chamada duodeno. Aquela parte verdinha é o fígado. O fígado lança sobre o alimento um líquido chamado bile. A bile, ela vai fazer com que pedaços de gordura, que são grandes, ela vai atuar sobre essa gordura e dissolver a gordura em microgotículas para poder ser absorvida pela parede do intestino delgado e ser eliminada do corpo. Porque se ela ficar acumulada dentro do intestino delgado, ela vai ficar na corrente sanguínea e ela vai ocasionar o colesterol. Então, a bile tem uma função muito importante. E também o pâncreas, que ali naquela mesma posição ali do intestino delgado, no comecinho dele, o pâncreas libera o suco pancreático. O suco pancreático, ele tem a função de atuar como digestor, ele tem enzimas digestivas e também de controlar o teor de açúcar no alimento. Aí a bile sendo lançada sobre o alimento. Essa parte verdinha, ó. Que ela vai lançando e vai pegando toda a gordura e vai dissolvendo essa gordura. Vai ajudando o nosso corpo. Se essa gordura cai no sangue e ela resseca, ela gera aterosclerose, que é um outro problema que gera no coração e no cérebro, ou gerando AVC. Ó, ela pegando as gotas grandes de gordura e reduzindo a microgotas para ser absorvidas, ó. Aqui onde fica o fígado.
É nessa bile que é produzida, nós temos no fígado a vesícula biliar, é onde as pessoas têm problemas de vesícula. Ela cria uma pedra, a bile se torna cálcio, ela calcifica e vira uma pedra dentro da vesícula. Aqui nós temos a parede do intestino delgado. Vocês podem ver... Espera aí, gente, sumiu. Vou voltar para onde estava aqui. Aqui. A parede do intestino delgado são essas estruturas parecendo um monte de dedos para cima. Aí você fala assim, nossa, mas ele é tudo desse jeito? Sim. Essas estruturas para cima são chamadas de vilosidades. O alimento ele passa entre essas estruturas. Por que ele passa entre? Aumentando, aqui em cada estrutura dessa em pé, existe um monte de vasos sanguíneos, que é onde ocorre a absorção dos nutrientes que está no alimento. Então, tudo que passa por aqui vai entrando no interior dessas estruturas e o corpo vai absorvendo os nutrientes que tem no alimento. O comprimento do intestino delgado, ele gira em torno de 7,5 metros, é a parte mais fininha que tem dele, dentro do corpo. Só que se a gente pegar o trajeto que o alimento faz dentro dessas microvilosidades, o caminho percorrido pela comida passa dos 15 metros de comprimento. Então, ele tem muito tempo o alimento para percorrer aqui dentro, para gerar a digestão. Olha o alimento passando e sendo absorvido nas vilosidades. Ó, o sangue, essas partezinhas, e onde ocorre a absorção. Acredita-se que se pegássemos todas as vilosidades que tem no intestino e nós espalhássemos ela, daria uma superfície quase para recobrir a terra. Aqui nós temos duas coisas, gente. Aqui, ó, essa parte são as veias que por onde circulam o sangue. Então, é onde vão os nutrientes. E nutrientes? Onde entram os carboidratos, onde entram as proteínas e também onde entram vitaminas e minerais. Nutrientes essenciais para a gente. Só que aqui no sangue, as vitaminas que entram nele são aquelas vitaminas que são dissolvidas na água, porque o sangue, ele tem 60% de água, então são só vitaminas que se dissolvem na água. Essa parte branca que nós temos embaixo é o sistema linfático, por onde circulam os glóbulos brancos, a defesa do nosso corpo. E aqui, para a formação desses glóbulos brancos, que são os anticorpos, ela precisa de vitaminas que se dissolvem em gordura, são chamadas de vitaminas lipossolúveis. Então, aqui em cima, vitaminas que se dissolvem na água, que é absorvido. E aqui embaixo, vitaminas que se dissolvem em gordura, que é fundamental para a formação dos nossos anticorpos. Nosso corpo é uma máquina fantástica. Aqui é o caminho da absorção. As hidrossolúveis, na verdade, solúvel em água. E aqui onde entra embaixo as lipossolúveis. Aqui pega algumas e aqui pega outras.
sistema linfático. Aqui pegou todas as que dissolvem na água. Agora todas as que vão se dissolver na gordura. Aí vai a composição dos nossos anticorpos. Lembrando que o corpo, ele pega tudo que ele precisa. Quando ele não precisa mais, o corpo ele não joga fora, porque ele sabe que é importante ter nutrientes. Então, ele vai acumular isso em forma de um tecido, que é o tecido adiposo, que vai formar a gordura no nosso corpo. Só que a gordura, primeiramente, ele acumula nos órgãos vitais, é onde ele precisa de maior quantidade de energia. Então, forma gordura ao redor do coração, forma gordura ao redor do fígado, e isso é onde gera os maiores problemas de saúde. Ó, agora aqui nós já temos o finalzinho do processo da digestão. Ó. O final do intestino delgado. Quando ele termina o intestino delgado, percebam que ele tem uma curvinha aqui, ó, não tem? Essa curvinha chama-se apêndice fecal. É onde as pessoas têm o problema de apendicite. Porque todo o alimento que veio aqui cheio de ácido, que é o que veio lá do ácido clorídrico, esse ácido ele pode acumular aqui dentro do apêndice. Ele gera uma inflamação nele. E o apêndice começa a inchar e ele explode. Aí quando ele explode, todo o ácido começa a corroer todos os órgãos que estão ao redor. Por isso que tem que ser retirado antes de ocorrer o rompimento do apêndice. Aqui, o processo da digestão acaba, porque ele entra o alimento no intestino grosso. O quimo que entrou aqui dentro do intestino grosso não tem mais digestão. O corpo só vai absorver a água que está no alimento. Essa água que veio lá das glândulas salivares. Então, aqui ele vai ficar acumulado. Intestino grosso tem em torno de 1,5 m de comprimento. Então, o alimento vai passando pelo interior dele e toda a água vai sendo retirada do alimento. Toda a água que precisa. E o que controla a quantidade de absorção de água são fibras e minerais que existem na parede do intestino grosso. Elas que controlam a quantidade de água que tem que ser absorvida. Por isso que pessoas que têm o intestino preso precisam ter uma alimentação à base de fibras para controlar essa absorção de água. E aí, se tira toda a água do alimento, ocorre um ressecamento das fezes. E a pessoa tem dificuldade de ir ao banheiro. Alimento muito grave. Esses casos de constipação assim muito graves, gente, pode causar problemas maiores, viu? Então, constipação não é uma coisa assim, toma um remedinho aí, um purgante e tá tudo certo. Não precisa investigar, né? Laxante, não precisa investigar, porque isso aí pode causar um problema maior, viu? É porque a obstrução das fezes, ele obstrui não só o intestino, mas obstrui a circulação sanguínea também, o que gera a chamada trombose intestinal, né? Aí o alimento, que já é o resíduo, chamado fezes, ele encaminha para o reto, que é o finalzinho do intestino grosso, que é o músculo, e esse músculo controla a eliminação das fezes. E além disso, vamos falar uma coisa importante também, que é um dos maiores problemas que tem na população humana. O ressecamento das fezes dentro do intestino grosso, quando ela chega no reto, que é o músculo, ao ser eliminada de forma pressionada ali no reto, ela ocorre o rompimento de vasos sanguíneos no reto. Esses vasos sanguíneos, eles se rompem e saem para fora do corpo os vasos, que é a doença chamada de hemorroidas. Aí todo o trato digestório, do início até o finalzinho dele. Ô, professor, tem uma pergunta. Pode falar. Como é que ocorre o processo do remédio para ter o efeito no nosso corpo? Como ocorre o processo do quê? Do remédio no nosso corpo. Remédio?
como assim o remédio? Eu não entendi a pergunta. Como ele faz para ter um efeito no nosso corpo? Ah, entendi, perdão. Como o remédio ele age dentro do nosso corpo. O processo dele. Entendi. Vamos lá. Vou voltar aqui no finalzinho, quero mostrar aquela estrutura. Tá. Vou ver se eu chego na posição certa dela. Parou. Aqui. O remédio, ao você ingerir ele, vamos pensar aquele remédio que você toma via oral. Comprimido, por exemplo, xarope, dipirona, coisas desse tipo. Ao entrar aqui dentro do estômago, o remédio ele passa pelo processo digestivo normal. Só que como se ele for líquido, ele não tem que ficar parado dentro do estômago. Ao sair do estômago, ele vai cair no intestino delgado. E no intestino delgado, o remédio é absorvido, ele vai cair dentro da corrente sanguínea e ele vai atuar no local de ação desse remédio. É o sangue que vai transportar o remédio até o seu local de atuação, certo? Se o remédio for um comprimido, por exemplo, você vai tomar uma amoxicilina, que a amoxicilina é aquele comprimido plástico. Aquele comprimido plástico, ao cair dentro do estômago, ele já possui na composição do próprio comprimido um componente nele que impede que ele haja dentro do estômago. Ele tem o seu período de, vamos dizer assim, de dormência dentro do estômago. Ele só vai agir no intestino grosso. Por quê? Se a amoxicilina agir dentro do estômago, ela vai começar a corroer a mucina do estômago. E ela vai gerar a chamada gastrite. Por isso que se recomenda tomar esse tipo de remédio próximo a uma refeição, porque tem alguma coisa lá dentro para ser feita digestão. Então, quando a amoxicilina cair aqui dentro, aquele comprimido, até ele ser dissolvido aqui dentro, ele já está sendo eliminado do estômago, aquela cápsula plástica dele. Quando ela é eliminada do estômago, só vai restar o remédio para ser absorvido dentro do intestino delgado. Então, é aqui onde ele age, o remédio, dentro do intestino delgado. Ele é absorvido, cai no sangue, e o sangue é que carrega o remédio por todo o corpo. Certo? Se for injetável, ele já vai cair direto na corrente sanguínea, e ele vai no seu local de atuação. Qual que é o local de atuação do remédio? É no cérebro, gente. Todo remédio vai atuar no cérebro. Agora, para comparar um sistema digestório de um animal, que é o ruminante, será que é muito parecido com o nosso? O ruminante, na verdade, ele tem 4 estômagos, pelo seu processo digestivo. É denominado ruminante porque ele engole o alimento e depois o alimento tem que voltar para a boca para ele ser remastigado de novo. É o ato de ruminar. Quem são os ruminantes na natureza? Que aí vai para a parte da medicina veterinária. Nós temos a vaca, o boi, nós temos a cabra, o cabrito, a ovelha. Todos são indivíduos ruminantes, que apresentam a mesma estrutura. Os outros seres vivos do reino animal possuem um sistema digestório parecido com o nosso. Por isso que eu estou mostrando esses dois, que são bem opostos. Então, aqui, ó, vaquinha. A vaca não consegue cortar o alimento com os dentes, ela corta com a língua. Então, o alimento que ela ingere vai basicamente inteiro. Ele entra por esse trato digestório e ele vem até essa estrutura chamada rumen. Ele vai ficar aqui no rumen, armazenado, e vai começar a sofrer ação de bactérias. As bactérias vão agir sobre o alimento, dissolvendo ele. Só que aí a bactéria não consegue dissolver o alimento porque ele está muito grande. Então, o que acontece? Quando ele está cheio de alimento, o rumen, a vaca regurgita, a vaca que eu vou dar o exemplo, que é mais comum, ela regurgita o alimento, ó, ele passa por a estrutura do retículo, que é outra cavidade, e ele volta para a boca. Retornando à boca, ela vai mastigar esse alimento novamente, envolver por saliva, e ele vai voltar para outra estrutura, que é o moço.
aqui dentro as bactérias vão ter uma ação muito mais eficaz. E aqui, conforme as bactérias vão dissolvendo o capim, nesse processo que chama de fermentação, o capim começa a liberar um ácido. E esse é o ácido que ela consegue absorver como nutrição, que vai dar energia para ela exercer as suas atividades. Só que toda fermentação, ele tem liberação gasosa. E aqui libera uma grande quantidade de gás, que é o gás metano. Quando esse gás é liberado daqui, ó, daqui ele passa por essa abertura, junto com os resíduos, ele vem para cá, que é o abomaço. No abomaço, ele segue para cá, ele vai para o intestino. No intestino é só acúmulo de fezes, a absorção é toda aqui, ó, dos nutrientes que o animal precisa. Aí ele vai para o intestino, onde aqui ela vai liberando gás metano juntamente com os resíduos da digestão. O animal mais poluente da atmosfera terrestre são os ruminantes, porque eles produzem o gás mais poluente que nós temos, que é o gás metano. É bem diferente. Mari, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que ficou uma explicação bem clara, assim, né? E quando falam sobre realmente essa questão da agropecuária, uma das maiores críticas, né, quando tem, enfim, convenção climática e tudo mais, é justamente sobre essa criação do gado, né? Porque o gado gera muitos gases, né? Sim. E pode não parecer, gente, mas isso tem um grande impacto, viu? Até na camada de ozônio e tudo mais. E se vocês forem prestar fazer o curso de medicina veterinária, em toda a faculdade de medicina veterinária, ele tem uma vaquinha, onde dessa vaquinha tem uma abertura nas costelas dela, que você pode enfiar a mão dentro do intestino. É uma vaca viva. Toda a faculdade apresenta isso, e você pode abrir aquilo lá e você vê o intestino dela em funcionamento. Ela não sofre com isso, Fábio? Não, ela não sofre com isso. É a cirurgia de adaptação que é feita com ela. Não interfere nada na vida dela. Não sente dor, nada? Não, tem uma escotilha, você abre a escotilha e vê o intestino dela lá dentro funcionando. Gente do céu. É muito da hora. Vamos voltar aqui. O que é a alimentação? A definição... Tem um videozinho sobre o caminho do alimento. Você quer passar? Que ele é rapidinho, só para ilustrar rapidamente ou não? Você acha que a gente já pode... Não, passa o vídeo então, é melhor. Caminho do alimento, né? Porque ele é corrido, gente, é só para vocês entenderem, assim, todo esse mecanismo aí do caminho dele de uma vez. Porque como eu fui parando, né, explicando função por função, então vamos lá. O caminho do alimento, só para ficar bem claro. Tá aparecendo? Tá aparecendo, mas... alguns dos alimentos que são os mais perigosos para a gente, tá? Então, que são os embutidos, mortadela, salame, salsicha é um veneno, gente, nuggets, tudo que é comida muito processada é um veneno. Tudo que é bom não presta, viu, gente? Tudo que é bom não presta, é bem isso aí. A carne com superfície queimada, ou seja, o churrasco. A crosta escura do churrasco contém um dos mais potentes agentes cancerígenos. Imagina que a gente está ingerindo carvão, né? Movimento peristáltico, que o Fábio citou.
o estômago, gente, ele pode aumentar 80 vezes sua capacidade. Então, quando a gente vê aqueles casos, por exemplo, lá do Quilos Mortais, né? Eu gosto muito de assistir esse programa. Eu também assisto. Que a pessoa come, às vezes, 4 pizzas, gente, de uma vez. Mas por que a pessoa consegue? O Fábio falou, a questão da elasticidade do estômago. E aí você acostuma, né? E seu estômago não volta mais ao tamanho original. Por isso que algumas pessoas precisam fazer a cirurgia de redução de estômago, né? Porque não consegue mesmo. É aquele perigo, né, Mari? As pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho 15 anos, sou tão magrinho, como pra caramba. Aí você fala assim, meu Deus, o estômago tá laceando. Na hora que chegar numa fase que o metabolismo desacelera, que não queima isso, ele começa a acumular. Exatamente. Daí a importância da gente se alimentar corretamente, né, Fábio? A gente sabe que não é fácil, né, gente? São muitas tentações e os embutidos, né? São tão fáceis para a gente comer um nugget, né? Uma mortadela, né? Tão bom. Só que a gente precisa dosar essa quantidade de alimentos processados que a gente coloca dentro do nosso corpo. Primeiro porque eles têm muito sódio, né? Aí aumenta a pressão arterial, vai gerando outros problemas. Às vezes a gente mesmo acaba consumindo a doença, né? Sem perceber. Então, são anos de hábitos alimentares muito ruins que levam, às vezes, a gente a ter doenças que poderiam ter sido evitadas, né? Para vocês terem uma noção do problema que gera, que às vezes nós fazemos algo e involuntariamente não nos damos conta, o sódio que a Mari comentou, que o corpo absorve demais, quando o corpo está absorvendo muito sódio, ele deixa de absorver o magnésio. E o magnésio, ele direciona os nutrientes no corpo. Ele faz com que ele seja, vamos dizer assim, espalhe os nutrientes de forma por igual pelo nosso corpo. Então, quando você absorve muito sódio, ele não tem esse direcionamento dos nutrientes. E aí, olha no homem o problema que dá, o sódio. Por exemplo, ele acumula muitos nutrientes na mama. A pessoa começa a ficar um pouco mais obesa, porque é muito sódio ingerido, ele começa a ter um aumento da mama, da glândula mamária no homem. E aí, por que aconteceu isso? Porque ele não teve o magnésio. Se essa pessoa controla a sua alimentação e começa a ingerir magnésio, ele começa a diminuir a sua mama normalmente. São simples coisas que nós indiretamente fazemos e tem efeitos bem drásticos no nosso corpo. E antes da gente ir para a parte de falar sobre os alimentos mesmo, porque hoje a gente vai ramificar em 2 profissões, tá? Como a gente falou, o Fábio, né, explicou tudo sobre o sistema digestório e tudo mais, tem a profissão de gastroenterologista, que é um médico especializado realmente em todos esses órgãos que compõem o processo digestório, tá? Então, quem tiver interesse por se especializar nessa área ou por estudar um pouco mais sobre né, o sistema digestório, é gastroenterologista. Tive que ler porque o nome
Não é fácil, não. Ô, Mari, você quer colocar os vídeos finais? Porque pelo tempo, no próprio vídeo ele já fala a definição já dos É, slides né? lá. É. Então, ó, vamos só ver esse aqui da profissão de gastro, tá? Gastroenterologista. E para vocês entenderem um pouquinho mais do que faz esse profissional e como ele trabalha, tá bom? É uma especialidade da medicina também. Compartilhar. Tá aparecendo aí? Sim, está começando a aparecer. Apareceu. Hoje nós vamos responder uma pergunta muito comum na população em geral. O que faz o médico especialista em gastroenterologia? Gastroenterologia é uma ciência que estuda o aparelho digestivo, atualmente conhecido como aparelho digestório. Como o digestivo é mais popular, aqui nós vamos falar somente sobre aparelho digestivo. É uma especialidade médica reconhecida pelo MEC, sendo que o gastroenterologista é o médico que especializou-se em gastroenterologia. Quais são os órgãos relacionados a esse sistema? Todo o tubo digestivo, que vai da boca ao ânus, passando pelo esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E os órgãos em anexo, fígado, vesícula biliar, pâncreas e glândulas salivares. Toda vez que você apresentar sintomas relacionados a esses órgãos, você deve procurar um médico gastroenterologista. Todos devem fazer uma primeira consulta. De acordo com o resultado da sua consulta, o médico irá determinar a frequência do seu retorno. Durante a consulta médica, o médico especialista em gastroenterologia irá conversar, orientar o paciente e, conforme necessidade, solicitar exames, tanto laboratoriais quanto de imagem. Os exames de imagem mais comuns na área da gastroenterologia são os exames conhecidos como endoscopia digestiva, colonoscopia e ultrassonografia. As doenças mais comuns dentro da gastroenterologia são doença do refluxo gastroesofágico, gastrites, úlceras, hepatite, esteatose hepática, cirrose, pancreatites, constipação intestinal, doença inflamatória intestinal, aqui nós estamos falando de doença de Crohn e retocolite ulcerativa, doença diverticular, as gastroenterites, que são as infecções, parasitoses intestinais e os cânceres relacionados a esses órgãos, como câncer de esôfago, de estômago, de intestino, de fígado e câncer de pâncreas. E o diagnóstico precoce dessas doenças é o que vai determinar o melhor controle, a prevenção e traçar o tratamento adequado. Quando ela fala ali sobre a parasitose, gente, são os parasitas mesmo, tá? Os famosos vermes, né? A tênia que vocês estudaram na escola, lembra lá no 6º ano que vocês faziam um trabalho todo sobre o ciclo, né, dos parasitas e tudo mais? Então, a famosa lombriga. É uma coisa Então, são parasitas, tá? Uma coisa muito comum na população é uma dor no estômago comum que a pessoa começa a sentir e ela acha que toma lá um remedinho, passou a dor no estômago, pronto, essa dor só vai aumentando. É uma bactéria que cria dentro do estômago e essa bactéria é resistente ao suco gástrico. Ela chama H. pylori. E essa bactéria, se você não tratar ela com o tempo, ela se transforma numa bactéria cancerígena, que ela começa a interferir nas células do estômago e desenvolver o câncer no estômago, o câncer gástrico. E quando a gente fala em parasitas, daí a importância de lavar bem os alimentos antes de consumir. Então, por isso quando você pega o alface, não é frescura da pessoa que pega o alface e deixa de molho na água, lá com água sanitária e tudo mais, antes de ingerir aquele alimento. É porque realmente a ingestão de um parasita, gente, pode causar problemas gravíssimos para a sua saúde, viu? Quando a gente fala sobre o processo de digestão, a gente não tem como desvincular da questão da alimentação, né? Existe um profissional dentro da medicina que é especializado em lidar com a alimentação, em estudar a alimentação mais apropriada para cada pessoa, de acordo com o objetivo daquela pessoa. Então, esse profissional, além de estudar os alimentos, né, ele vai estudar quais tipos de nutrientes a pessoa você pode conseguir a partir da ingestão de determinado alimento. Ele vai estudar quais são os impactos daquele alimento no seu corpo, se ele pode ser positivo ou negativo. Sabe quando a gente vê aquelas reportagens, ou então as pessoas compartilham, o alimento X, ele é bom contra isso, aquilo, outro?
Normalmente são essas pessoas que estudam os alimentos que fazem essas descobertas. Então, dentro da medicina, seria o estudo da nutrição, né? O nutricionista é o responsável por fazer esse estudo, né? Do impacto dos alimentos no seu corpo. E não só isso, tá, gente? O nutricionista pode trabalhar com rotulagem de alimentos, ele vai trabalhar até na indústria alimentícia, ele tá, com certeza, né? É assim como nós vimos que a veterinária, nós achávamos que era um campo pequeno, né? Mas a nutrição, ela tem um campo muito grande. E a gente está falando de nutrição humana, mas tem a nutrição animal também, que é promovida pelo médico veterinário, como a doutora falou, mas o nutricionista também tem capacidade para trabalhar esse tipo de nutrição. Aí o nutricionista, gente, a faculdade, você não precisa fazer medicina e depois se especializar em nutrição. Tem inclusive curso técnico de nutrição, tá? O último vídeo do dia, bem curtinho, é uma explicação sobre a atuação do nutricionista, tá bom? O último. E vamos lá. Tá aparecendo? Sim, Mari. Oi, pessoal. Eu sou a professora Juliana, sou coordenadora do curso de nutrição aqui do Centro Universitário Unifafib. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da atuação do nutricionista. O nutricionista tem diversas áreas de atuação, mas as 3 grandes áreas de atuação que têm maior destaque são nutrição clínica, área de alimentação coletiva e área de nutrição social. A área de nutrição clínica é onde o nutricionista ele faz toda a parte de avaliação corporal e toda a parte de planejamento de cardápios para indivíduos em situações de saúde ou de doença. Esse nutricionista ele pode trabalhar em clínicas particulares, ele pode trabalhar em hospitais, ele pode trabalhar em clínicas multiprofissionais, como por exemplo uma clínica estética, trabalhando com a questão de perda de peso, e ele pode trabalhar em clínicas especializadas também, como por exemplo uma clínica de hemodiálise, além da atuação específica dentro do hospital. A segunda área de atuação do nutricionista é a área de alimentação coletiva, que é aquele nutricionista que trabalha com toda a parte de gestão de unidades produtoras de refeições, toda a parte de planejamento de cardápio, toda a parte de controle de estoque, toda a parte de treinamento de pessoal, toda a parte também de controle de boas práticas dentro de uma unidade produtora de refeições. Esses nutricionistas, eles trabalham em pequenos restaurantes de rua, por exemplo, ou em grandes restaurantes, como por exemplo restaurantes dentro de usinas, restaurantes dentro de indústrias e até mesmo nas prefeituras. A terceira área de atuação do nutricionista é a área de nutrição social, que poucos conhecem, que é aquele nutricionista que trabalha com toda a parte de educação nutricional, com toda a parte de promoção de saúde das coletividades. Então é aquele nutricionista que ou faz um trabalho educativo dentro de uma escola, é aquele nutricionista que trabalha com a melhoria da saúde da população nos postos de saúde, no núcleo de saúde da família. O nutricionista ele pode trabalhar dentro da indústria, que é um diferencial, inclusive, aqui do Unifafib, que a gente capacita os alunos para trabalhar com desenvolvimento de produtos alimentícios específicos. E nessa área, que inclusive é uma área de estágio, a gente treina os alunos para cuidar de toda a parte de análises fisicoquímicas, microbiológicas e também a parte de elaboração de informações nutricionais, toda a parte de rotulagem e também a parte de propaganda e marketing desses produtos. É isso aí, pessoal. Para mais informações, acesse o site do Unifafib. Se vocês tiverem alguma dúvida ou queira que eu traga algum tema no próximo vídeo, deixa aí nos comentários. Obrigada. Encerrou. O nosso tempo também está contadinho hoje, né? Bom, acho que é isso, né, Fábio, por hoje? Sim, por hoje. Alguma pergunta vocês têm, gente? Por enquanto, estou de boa, entendi. Ó, nós vamos propor para vocês, durante a semana, né, Mari? A gente vai jogar uma atividade para vocês tentarem fazer em casa e vocês vão precisar trazer aqui na escola, viu? Está relacionado à aula do Josevan com essa parte que nós vimos hoje.
É uma atividade que nós iremos apresentar na culminância no final do ano. Isso. É importante que vocês saibam que, assim, a disciplina eletiva, ela tem um momento no fim do semestre onde a gente precisa apresentar o fruto do nosso trabalho. Então, o que vocês aprenderam, o que vocês mais gostaram, né? O que vocês acham que tem que melhorar, enfim. Mas a gente tem um dia no final do bimestre, né? Na verdade, vai ser em dezembro, né, Fábio? Ou é dia 12 ou é dia 19, né? Para definir a data ainda. Uhum. Então, a gente precisa ter alguma produção de vocês nesse sentido. Então, já comecem a pensar em algumas ideias do que vocês poderiam fazer. Vocês podem retomar as aulas, tem todos os temas lá no nosso canal do YouTube. Ai, que chique! Tem todos os temas lá no nosso canal, se vocês quiserem voltar lá e relembrar, tá bom? Porque a gente precisa que vocês mostrem, de alguma maneira, como que a eletiva colaborou para esse processo de formação de vocês. Então, foi legal o dia que a gente falou sobre medicina veterinária. Foi legal o dia que a gente falou sobre sistema nervoso. Eu gostei muito. Acho que dá para fazer um trabalho para, sei lá, para eu falar sobre o sistema nervoso. Então, vocês podem já ir pensando em algum dos temas que a gente trabalhou até aqui para vocês apresentarem para a gente, tá? Durante a semana, como o Fábio falou, a gente vai apresentar um trabalho aí que é uma produção, é bem simples e é divertido também. Eu acho que vocês vão gostar de fazer. Bem legal. Tá bom? Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueça que hoje nós temos reunião de paz às 19 horas. Cada sala tem o seu coordenador. Participem. Participem porque é importante, porque vocês, principalmente esse nosso grupo, são alunas excelentes e vocês têm que estar presentes para escutar do professor os elogios que vocês merecem. Isso aí. Obrigado, gente, pela participação. Obrigada pela participação, gente. Até mais tarde. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.